Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitos brasileiros têm dúvida: como comprar seu primeiro imóvel? Qual a melhor maneira de comprar seu primeiro imóvel? Tipo, esse vídeo em melhor forma de comprar um imóvel para quem ganha até 13 mil reais. Para quem ganha até 13 mil reais, a melhor forma de comprar é pelo Minha Casa Minha Vida. Por quê? Eu vou explicar aqui basicamente o programa. Eu sei que tem muita gente aí que tem uma visão pejorativa dele, chama até de Minha Casa Minha Dívida, mas eu vou explicar aqui o que é o programa. Eu também não conhecia antes de trabalhar com isso, não sabia que era tão bom dessa forma. Tá, então vamos lá. O Minha Casa Minha Vida, como vocês devem imaginar, é uma ajuda que o governo dá para a população comprar seu primeiro imóvel, certo? Certo. Porque ele é melhor do que os financiamentos de bancos convencionais. Então vamos lá. Questão de juros. O Minha Casa Minha Vida trabalha com juros de 4 a 9%, ficando ali numa média de 6 a 7%. Certo? Isso ao ano. De 4 a 9% ao ano. Bancos convencionais, eles estão em média ali eles trabalham em média de 13 a 14% ao ano, o que dá uma diferença muito grande, ainda mais quando a gente coloca num prazo assim de anos, né? Tipo 20, 30 anos, que é um prazo ali de pagamento do financiamento. O prazo máximo do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é 35 anos, 420 meses. Mas um outro ponto que eu vou passar daqui a pouco é uma técnica, uma tática que a gente usa excelente para as pessoas não pagarem tanto juros e por tanto tempo, entendeu? Para estar quitando ali o financiamento em média 12, 13, 15 anos, né? Menos do que a metade do tempo. O Minha Casa Minha Vida, ele trabalha com faixas de renda, ou seja, a gente tem faixa 1, 2, 3 e 4, certo? O que é essa faixa? Essa faixa é o que define quanto de financiamento a pessoa vai receber. Então, eu vou colocar aqui na tela a tabela atualizada de 2026, certo? Para mim não ficar falando de cada um. Assim você olha ali, se quiser pausar o vídeo, você pausa, certo? Então, tendo aí essas faixas, você tem aí um valor, até de que valor você consegue ter liberado. Há uma dúvida muito frequente. As pessoas acham que só quem é CLT consegue ter essa comprovação de renda que a gente precisa para poder entrar no programa. E não. Por exemplo, quem é autônomo, a gente consegue fazer a comprovação de renda através do imposto de renda da pessoa ali que ela está declarando. Claro, eu sei que tem muita gente que, né, não declara o imposto de renda, mas a gente, para estar dando entrada no programa Minha Casa Minha Vida, é necessário a declaração do imposto de renda, né, para a gente estar usando essa comprovação de renda para estar entrando no programa, certo? E daí quem é CLT tem ali o Olerite para comprovar sua renda. Ok, então já falei das faixas, falei dos juros. Questão de entrada. Uma coisa que é decisiva na hora de escolher um empreendimento. O que acontece? A gente trabalha com dois tipos de imóveis, prontos e na planta. Qual a diferença na prática? Além de um estar pronto já para morar e o outro ainda estar em construção, ou no início, no lançamento, né? A diferença é justamente a entrada. Por quê? Quando o imóvel está pronto, o que acontece? De qualquer forma, estando pronto na planta, você tem que ter pago 20% do valor do imóvel antes da entrada, antes de entrar no imóvel, por isso que se chama entrada. A diferença é que o pronto, como ele já está pronto e você o intuito de comprar um pronto é você ir morar de imediato, você tem que dar no pau, assim, à vista, entendeu? 20% do valor do imóvel à vista, mais 5% de documentação. Então, não tem parcelamento, é ali, no pau, entendeu? Então, imagina, vamos pegar hoje, eu trabalho em Curitiba e região, vamos pegar aí um imóvel, vamos jogar baixo ainda, um imóvel de 350 mil, 20%, dá mais de 60 mil, só o valor da entrada. Eu acho que deve estar em torno ali de uns 70 mil, se não me engano, 20%, eu acho que é isso. E daí tem mais 5% de documentação, que pode chegar a 6%. Isso daí em torno de uns 17 mil, 17.500, alguma coisa assim. Então, olha só, quase 90 mil para você entrar no imóvel pronto. Essa é uma das vantagens do imóvel na planta.
você consegue parcelar a entrada. Então, digamos assim, está lançando um empreendimento em Campo Largo, certo? O valor dele está bem baixo, porque como ele ainda não está construído, ele ainda vai se valorizar, entendeu? Então, um outro ponto de imóveis na planta é a, eles estarem mais baratos, né? Por serem na planta ainda, e eles se valorizarem com o tempo, o que também é um excelente investimento, né? Porque eles valorizam muito ao ano, conforme vão construindo. E outro ponto é a entrada, né? Você conseguir parcelar a entrada ali em parcelas que podem chegar até 400, 500 reais de valor mínimo, né? Dependendo do empreendimento. Eu acho que aqui em Curitiba a gente trabalha com uma média de, pelo menos onde eu trabalho, a gente trabalha com uma média ali de 700 a 1.100, pode chegar mais, pode ser menos de 700, tudo depende do tempo de entrega, né? Do quanto falta para ser entregue o empreendimento, mas a gente consegue parcelinhas ali bem acessíveis para a pessoa, porque ela vai ter que conciliar com o aluguel, né? Então ela vai ter que pagar aquelas parcelas e ainda ficar morando de aluguel. Isso se ela morar de aluguel, se ela não morar com os pais, se ela não, né, morar com família ou amigos e não precisar ter ali o gasto do aluguel, enquanto paga as parcelinhas da entrada do empreendimento. Outro ponto também é que aqui no Paraná a gente tem um subsídio do governo do Paraná mesmo, que é o Coapar, que ele te dá 20 mil reais para você usar na entrada, coisas que não tem para imóvel pronto, certo? 20 mil do Coapar é para imóveis na planta, certo? É um ponto excelente, que já ajuda muito, que é uma ajuda que você não vai ter se você quiser comprar um imóvel pronto, né? Outra coisa é você também conseguir usar o FGTS, né? Para descontar ali das parcelinhas. Então, tipo assim, digamos que você tem aí uns 10 mil guardado, você consegue mais 20k. Não é, claro, não é todo mundo que tem direito aos 20 mil de Coapar. É até uma certa quantia de renda ali, certo? Então imagina que você tem uns 10 mil guardados, que você consegue também 20 mil da Coapar e que você tem um valor ali de FGTS guardado. Daí você vai usar esse valor para entrada, você vai ver, vai quase zerar as parcelinhas que você tem que pagar de entrada, porque tudo isso ali pode ser jogado ali nas parcelas de entrada para quase zerar o valor. Então imagina só, né? Muito melhor, muito mais lucrativo comprar um empreendimento na planta, né? Sem falar da valorização. Então, você trava hoje o contrato ali num valor de, não sei, 240 mil, um empreendimento na planta, um empreendimento top, sim. E quando ele estiver pronto, ele já vai estar valendo mais de 300 mil. Imagina o grau de valorização. Sem falar que depois dele construído, ele vai continuar valorizando, porque o imóvel é uma coisa que sempre continua valorizando, né? Daí tem outro ponto. Comprei o imóvel, consegui pagar a entrada, mas o financiamento, 35 anos pagando financiamento, é outro ponto muito interessante. Por quê? O financiamento, a parcela do financiamento, ela é composta de, se não me engano, a porcentagem é 75 ou 70% de juros, né, na parcela do mês vigente e 25 a 30% do capital emprestado. Então imagina que o banco te emprestou ali, a Caixa Econômica te emprestou 220 mil, certo? Esse 220 mil é o capital. É desse valor que vai constar ali os 25 a 30% na parcela mensal. 75% da parcela já vai ser juros. Então, se você for pagar ali durante os 35 anos, você vai estar pagando, né, mais de 3 vezes o valor que você pegou emprestado, né? Então, a gente tem uma técnica que a gente usa, que é a amortização, né? O Primo Pobre ficou bem reconhecido e famoso por aquele vídeo dele de amortização, que é muito útil e excelente, aquilo que ele ensina lá, né? Que é você pagando de trás para frente, que pegar, digamos assim, final do ano aí recebi o 13º, um valor bom, vou pagar as parcelas lá de trás para frente e não vai ter, né, a incidência dos juros. Então, digamos assim, a minha parcela do financiamento é R$ 1.500, certo? Se não me engano, a conta é 1.500, deve ser uns 300 e pouco. 300 e pouco é o valor do capital e daí o resto é juros. Se não me engano, 1.100 e uns quebradinhos é juros, né? Vou colocar a conta aqui na tela, de R$ 1.500. Quanto é de juros e quanto é do capital emprestado, do capital financiado. Então imagina, você vai pagando lá de trás. Olha só o quanto você vai ter economizado, né, de juros. Você vai estar pagando só o capital emprestado, porque os juros você paga só no mês vigente, certo? Até se você, eu comprei um imóvel, mas não é o imóvel que eu queria. Eu queria um maior, ou eu comprei um apartamento, queria uma casa. O que você faz? Peguei as chaves do imóvel, comprei um imóvel na planta, peguei as chaves dele, vendi. O que acontece?
Se você conseguiu o Coapar, você vai ter que devolver o Coapar, porque agora o governo já entende que você tem dinheiro. Você vai pagar o capital emprestado, né? Como você vai pagar antecipadamente, você não vai ter incidência de juros, o juros só vai incidir sobre o mês vigente da parcela, né? Você vai ficar com a diferença. Então, digamos assim que você travou o contrato lá no lançamento, 240 mil. Depois que ficou pronto, chegou a uns 350, 360, jogando baixo, né? Imagina que você comprou um empreendimento ali no Hour, por exemplo. Pagou ali 245, 250. Travou o contrato nesse valor. Quando ele estiver pronto, imagina se um empreendimento num condomínio top, cheio de áreas de lazer, um apartamento topzera com garden, vai estar valendo 245. Não vai, né? Ele vai estar valendo muito mais que 400 mil. Então, olha só o grau de valorização do empreendimento, certo? Então, você vai estar vendendo e vai estar ficando com a diferença. Claro, você vai ter que devolver os 20k de Coapar, mas ainda assim é uma diferença muito grande. Eu acho que jogando baixo, 50 mil fácil você pega, certo? E quando, em 2, 3 anos, que é a média de tempo que a gente trabalha ali com empreendimentos, você vai estar conseguindo guardar 50 mil, né? Então, de qualquer forma, você vai estar... Eu disse 50 mil por quê? Porque a gente tem que pensar naquele valor que você já pagou da entrada, né? Mas ainda assim, ainda mais para quem consegue o Coapar, é bem mais tranquilo, né? É bem mais fácil, é mais lucrativo. Então imagina que você, de qualquer forma, mesmo que você não fique com o empreendimento que você comprou, você vai ter feito um investimento excelente. Porque quando, que em 2, 3 anos, você conseguiria guardar 50 mil, não é mesmo? Ainda mais para a realidade da maioria dos brasileiros, a gente consegue. Não consegue, né? Às vezes, nem em mais tempo a gente consegue guardar esse valor. E daí, o que eu pego também é muitos clientes que dizem assim, eu vou esperar ter dinheiro para comprar. Só que esse é um dos problemas. Por quê? A realidade do brasileiro é que mal sobra para guardar um pouquinho naquela caixinha do seu banco digital. Imagina para você guardar para dar entrada num empreendimento. Empreendimentos que valorizam, prontos, valorizam em média 7% ao ano. E também diminuem o metro quadrado, a metragem dos empreendimentos. Tipo, hoje a gente já está trabalhando com uma média aqui dentro de Curitiba, com 36 metros quadrados. O meu apartamento aqui tem 36 metros quadrados, certo? Então essa é a média de hoje. Então, além de subir o preço do metro quadrado, a metragem dos empreendimentos está diminuindo, né? Então, se você for guardar, eu vou guardar 50 mil para dar de entrada já não pronto. Quando você tiver esses 50 mil, já não vai mais ser 50 mil o valor da entrada, já vai ser muito mais, certo? Porque o tempo que você levou para guardar já foi um tempo que o empreendimento valorizou e ficou muito mais caro. Então não compensa esperar. Compensa ali você se botar, mesmo que fique apertado, para lá depois você tá folgado, né? Porque imagina que você travou o valor da parcela, por exemplo, do financiamento ali em R$ 1.500, certo? Ele não vai ter um reajuste acompanhando os reajustes do salário mínimo, por exemplo. Se o salário mínimo ontem estava 1.300, depois está ano depois está 1.400, 1.500, 1.700, a parcela do financiamento que você travou lá atrás vai continuar a mesma daqui 10, 15, 20 anos, entendeu? Então, de qualquer forma, compensa. E é a maneira mais fácil de você adquirir imóvel hoje em dia, entendeu? Então, considerando todos esses pontos aí, é a maneira mais fácil, né? Considerando a alavancagem patrimonial, que é o quê? Não era esse imóvel que eu queria, vou usar esse para dar entrada no outro. Ou, considerando um investimento, não quero morar nesse imóvel, eu tenho outro alugado que eu pago mais baratinho, ou eu herdei, durante o processo ali, eu herdei algum imóvel dos meus pais, vou morar dos meus pais, e vou usar esse aqui que eu tenho de investimento, né? Então, coloco ali para alugar ou vendo, de qualquer forma. É interessante, né? Então, considerando todos esses pontos aí, o Minha Casa Minha Vida é a maneira mais fácil e mais barata de você comprar imóvel hoje em dia. E para quem tiver interesse, né? Eu e minha equipe trabalhamos em Curitiba, região metropolitana. Quem quiser saber mais, quiser fazer uma reuniãozinha, um atendimento ali presencial, eu me chamo aqui, que eu passo o endereço, a gente marca e a gente te explica melhor. E pode fazer sua análise gratuita, sem compromisso. E a gente já te direciona se você tiver mesmo interesse de comprar o seu imóvel, ou sua casa, seu apartamento próprio. Obrigado, pessoal.